Amados, a paz do Senhor, nós vamos dar sequência ao estudo sobre Mariologia e hoje eu quero ler o Magnificat, ou seja, o Cântico de Louvor de Maria, que se encontra em Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 46, até o versículo de número 55. A palavra do Senhor diz assim: Maria respondeu: Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Vamos parar apenas aqui nesses dois versículos desse maravilhoso cântico de Maria, que é um cântico extraordinário de uma jovem de apenas, segundo a tradição, 15 anos de idade, e que é escolhida por Deus para uma missão extraordinária, maravilhosa, de ser a mãe de Jesus Cristo. Após ela ter recebido o anúncio desse milagre e dessa escolha de como seria, ela vai visitar a sua prima Isabel, que já estava grávida de João Batista, e ao chegar na casa de sua prima, a sua prima faz uma saudação a Maria de uma forma assim maravilhosa. E o texto bíblico no versículo 42 diz assim: em alta voz Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouviu a saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Ora, logo depois dessa bela saudação, nessa visita à casa da sua prima, Isabel, Maria então vai exclamar esse maravilhoso cântico que expressa a fé de uma jovem no seu Senhor, também a sua humildade. É expressa nesse cântico a humildade dessa serva de Deus. E eu quero aqui começar a fazer uma reflexão com vocês a partir daquilo que sai da boca dessa serva, da Maria, da jovem cheia de graça, e como que ela vai expressar aqui nesse cântico uma exaltação a Deus. Veja bem que o cântico de Maria tem uma preocupação em exaltar a Deus. E ela começa dizendo assim: a minha alma exalta ao Senhor. A minha alma exalta ao Senhor. Uma fé de uma jovem cheia do Espírito Santo, cheia de graça, não poderia fazer outra coisa senão exaltar o seu Senhor. E ela diz, continua dizendo: como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que expressão linda, olha que expressão maravilhosa, como que Maria, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que nós aprendemos com essa expressão de Maria é que ela tinha uma consciência de que ela não foi escolhida para tão grande missão pelos seus próprios méritos, mas pela graça maravilhosa de Deus. Ou seja, ela reconhece alguém que precisava de um Salvador, e ela reconhece Deus como seu Salvador.
Nesse sentido, o próprio Cântico de Maria vai na contramão da teologia católica, onde ensina ali que Maria nasceu sem pecado, né? Que Maria foi concebida sem pecado. Maria tinha uma consciência de que ela tinha um Deus Salvador. Ora, só precisa de um Salvador quem de fato estava debaixo de uma condenação. Se Maria estava debaixo de uma condenação, logo ela precisou desse Salvador para livrá-la dessa condenação. A próxima expressão desse cântico maravilhoso, ela vai dizer: pois ele, Deus, observou a humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, ou todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. E de fato, Maria é bem-aventurada. E ela é bem-aventurada no sentido de ter sido escolhida por tão nobre missão e por ter sido essa pessoa que, pela fé, creu na promessa de Deus. Como a sua própria prima disse, você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que o faria. Uma pessoa de fé estava disposta a enfrentar todas as adversidades e os riscos em que isso implicaria para a sua realidade naqueles dias, naquela cultura. Mas ela estava disposta a assumir todos os riscos e exaltar e confiar naquele que havia escolhido. Bom, feito aqui essa introdução com relação ao Cântico de Maria, que ela se coloca como essa humilde serva, e é exatamente esse o título que Maria vai carregar ao longo de sua existência, o título de humilde serva de Deus. A tradição romana, a tradição católica, ela concede a Maria os seus vários títulos. Às vezes é chamado de a mulher de 1000 títulos, ou a mulher de vários títulos. Mas se tem um título que Maria carrega na Bíblia, é o título de serva de Deus. O título de serva de Deus. Feito essa observação, nós vamos agora, eu fiz algumas anotações aqui para nós seguirmos um roteiro. Com relação à reza da Ave Maria, né, a reza católica Ave Maria. A pergunta a ser feita é: essa reza Ave Maria é uma reza bíblica? Bom, a teologia católica, ou os católicos, ou os líderes católicos, e aqui qualquer pessoa pode pesquisar que vão ver a resposta disso. Um bom católico vai dizer: sim, esta reza é bíblica. E para fundamentar esse argumento de que essa reza é bíblica, eles vão aqui mostrar os pontos que existem na reza e que é bíblica. E nós vamos avaliar e analisar esses pontos aqui também. Então, a primeira coisa que nós temos que observar e perguntar: o que é ser bíblica? O que é ser uma afirmação bíblica? Uma afirmação bíblica é uma afirmação que pode ser escrita de forma explícita ou escrita de forma implícita. É uma afirmação bíblica a tradição oral que, recebida
não entra em choque com as informações bíblicas. Então, quando eu pego uma informação oral, ou seja, não tem aquela informação escrita nas escrituras, mas eu tenho uma informação como uma tradição que veio e que foi uma tradição oral, e que essa tradição ela tem uma harmonia com o texto bíblico, podemos considerar que essa tradição ela é bíblica no sentido de ter a aprovação bíblica. Bom, aqui nós precisamos fazer a seguinte observação. Em que momento nas Escrituras a reza Ave Maria é ensinada? Em nenhum momento. Em nenhum momento nas Escrituras a reza Ave Maria é recomendada ou é praticada nas Escrituras, e não encontramos nas Escrituras nenhuma pessoa fazendo uma petição a uma pessoa que já morreu. Então, nós temos que partir desse pensamento. Logo, a Bíblia não ensina a reza Ave Maria. Outra observação aqui. Qual registro apostólico Maria é exaltada em suas orações? Ou seja, nós temos na Bíblia algumas orações feitas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Nenhuma das orações feitas pelos apóstolos do Senhor Jesus, eles mencionam Maria, provando de que as suas orações, eles não utilizavam Maria como medianeira, como os católicos utilizam nas orações apostólicas. A única oração bíblica que nós temos cristã registrada, além da oração espontânea, é aquela oração do Pai Nosso, que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, e que nós não vemos nas Escrituras os apóstolos repetindo também essas orações, embora cremos que eles devem ter repetido em algum momento, e se assim o fizeram, não cometeram nenhum erro, uma vez que foi uma oração ensinada pelo Senhor Jesus. Mas o mesmo não se pode afirmar a respeito da reza Ave Maria. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração feita pelos apóstolos, que se encontra em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim: quando os discípulos oram pedindo ao Senhor coragem. Versículo 23 diz assim: assim que foram libertos Pedro e João, voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes lhe tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Como foi a oração que eles fizeram em comunidade, uma oração conjunto? Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem
para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui eles encerram essa oração maravilhosa que é feita diretamente ao Pai, ao Deus, ao Criador. Uma oração bíblica, porque eles fazem menção das passagens bíblicas, das profecias de Davi e de como isso se cumpriu em Cristo, e eles encerram a oração pedindo força e coragem a Deus e poder e autoridade para que no nome de Jesus eles pudessem fazer milagres para exaltar ao Senhor. Então nós não vemos na vida dos apóstolos nenhum registro de uma oração que não seja esse tipo de oração que acabamos de ler aqui. A frase que encontramos na Bíblia, que diz assim, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Bom, nós precisamos entender como que Maria vai dizer que todas as gerações a chamaria bem-aventurada. Será que Maria estava fazendo menção de que todas as gerações iriam rezar a Ave Maria, fazer a invocação à Ave Maria? Não, claro que não. A expressão dela é mostrar que todas as gerações iriam olhar para Maria como uma mulher bendita, bem-aventurada, por tão nobre missão que lhe foi reservada e concedida pela maravilhosa graça de Deus. Então, trata-se apenas de um reconhecimento da Igreja, da graciosa de Deus e do milagre que Deus operou em Maria para a geração ou para a encarnação do Verbo. O texto em si, na verdade, não dá margem para uma invocação de Maria. Não dá margem para a invocação de Maria. Eu gostaria de fazer aqui para os católicos é fácil, mas para aqueles que não são católicos, que não estão familiarizados com a reza Ave Maria, para nós tratarmos aqui dessas questões, eu gostaria de recitar aqui para vocês essa reza, se eu me recordo, diz assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom, essa reza que eu acabo de recitar é a Ave Maria, a reza católica. Eu recitava essa reza quando criança, quando menino. Nunca mais recitei essa reza. Estou aqui recitando não como uma reza a Maria, mas fazendo uma recitação da reza para que vocês possam perceber como que é essa reza. Como que ela foi construída? Ela não é uma reza que existe no texto bíblico como tal. Ela é uma construção teológica. E como construção teológica, como que ela foi construída? E toda construção teológica, ela está passível de equívocos, de erros. E como foi construída, então, essa reza Ave Maria? Eles pegam a primeira parte da reza baseado naquela que foi a saudação do anjo Gabriel, quando ele vai anunciar a Maria que ela seria ali a escolhida para ser a mãe do Senhor. Então, ele vai dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, a primeira parte da
da reza é uma parte que eles pegaram a saudação. Veja bem que o anjo não estava rezando para Maria. Ele estava fazendo uma saudação a Maria. E a segunda parte, eles pegam a saudação da sua prima Isabel, quando Isabel vai dizer, quando ela vai dizer: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Essa é a saudação de Isabel a Maria. Eles vão juntar essas duas saudações para criar a reza Ave Maria. E o final da reza, se nós pegarmos apenas essas duas saudações que nós fizemos menção, olha, é bíblica essa saudação? Sim, é bíblica essa saudação. As duas saudações são bíblicas, embora elas são apenas uma saudação e não uma reza. E a outra parte, ou a última parte da reza Ave Maria, é uma invocação, né, que vai dizer Santa Maria, Mãe de Deus. Eles vão fazer aqui a expressão Theotokos, né, que foi criado ali como o primeiro dogma mariano, né, Maria, Mãe de Deus. Então eles vão inserir aqui e vai fazer essa invocação de Maria, Mãe de Deus, para que ela possa rogar por nós na hora da nossa morte, né? Então, veja bem que já a invocação a Maria, nós não encontramos nenhuma base bíblica para alguém invocar a qualquer pessoa que tenha morrido. Não tem nenhuma base bíblica, não encontramos nada, nenhuma pessoa na Bíblia fazendo uma oração a alguém que tenha morrido. Não, nenhum texto bíblico nós não encontramos isso. E no registro histórico, a oração mais antiga feita a Maria, nos registros históricos, data possivelmente a partir do 3º século, que foi a partir do que eles encontraram nos fragmentos do papiro ali em 1927 no Egito. Então esse papiro traz ali uma invocação a Maria e que algumas pessoas colocam a datação desse papiro no século III. Mas essa datação ela não se bate o martelo. A maior parte das pessoas, dos estudiosos, vão questionar essa datação e vão jogar essa datação para tempos mais recentes, podendo chegar até o século IX. Ou seja, a gente percebe que mesmo essa tentativa de colocar o mais próximo o registro histórico, e aqui existe sim um debate com relação a essa datação, eles ainda, o máximo que eles vão chegar aqui entre os 4º século, 5º século, os 7º, o 6º século, esse meado aí, né? E vão ficar nessa disputa, né, de qual seria essa data. Mas certo é de que mesmo que encontremos no registro dos pais apostólicos alguma referência desse tipo, nós precisamos entender que uma tradição, para ser válida, ela não pode ferir aquilo que é o texto bíblico. Ela tem que estar em harmonia com o texto bíblico. E nós não temos no texto bíblico nada que fundamente uma invocação a alguma pessoa que tenha morrido. Então, essa reza Ave Maria, ela não tem um fundamento bíblico, não tem um fundamento bíblico. Todo o esforço da tradição aqui, eu quero citar aqui para vocês que nós temos que ter muito cuidado com a fala que o apóstolo Paulo disse, uma advertência seríssima para todo cristão, independente da denominação em que você congrega. Se você é um cristão, você precisa colocar isso em mente. Gálatas capítulo 1, como que Paulo vai falar que nós devemos tomar cuidado com outro evangelho. O outro evangelho que ele quer dizer, ele vai dizer que mesmo que alguém tenha escrito alguma coisa como se fosse vinda dos apóstolos, e que aquele escrito não tivesse de acordo com
o ensinamento deixado pelos apóstolos, o evangelho ensinado pelos apóstolos, deveria ser rejeitado. Mesmo que um anjo, ou seja, mesmo que um anjo viesse e anunciasse um evangelho que entrasse em choque com o que foi ensinado pelos apóstolos, deveria ser rejeitado. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão dessa advertência, né? A grande lição que nós temos nesse cântico de Maria, que já foi falado lá no início, é a fé dessa humilde serva, uma jovem de 15 anos, cheia de fé e de humildade, que procurava, como serva, exaltar ao seu Deus e reconhecer ali que foi agraciada por Deus, por tamanho, por tão importante missão que lhe foi confiada. E ela não teve medo de cantar, de proclamar essa fé, de exaltar essa fé. Quantos jovens hoje têm a coragem que Maria teve de cantar abertamente e declarar a sua fé, mesmo que isso lhe custe, às vezes, as oposições, os escárnios, a perseguição? Ela estava sujeita a todas essas coisas, mas o coração dela estava tão cheio de graça, de alegria, que ela não temeu. A sua fé no Senhor foi capaz de fazer com que do seu interior brotasse esse louvor glorioso que foi esse cântico, o Magnificat. A questão da humildade de Maria, e aqui eu quero trazer aqui todo o esforço da tradição em tirar Maria dessa posição de serva de Deus, de humilde, colocando, ou seja, apontando para uma posição diferente disso, acaba, na verdade, ferindo toda aquela condição que Maria se encontra. Então, veja bem, quando se tira Maria dessa posição que ela faz questão de se colocar diante de Deus como serva de Deus, humilde, e a eleva a um patamar que a Bíblia não eleva, a sua memória é afrontada. E a sua memória é afrontada, e não somente a sua memória é afrontada, mas a memória, o afronto também se dá ao próprio Deus, né? Ou seja, afronta-se não apenas a mãe de Jesus, a memória da mãe de Jesus, mas afronta-se também o fruto do seu ventre, porque vai na contramão de tudo aquilo que foi o propósito de Deus em Maria, no sentido e no aspecto da redenção. Veja bem, o próprio Cristo, durante o seu ministério, teve todo o cuidado em resguardar Maria, em preservar Maria de qualquer situação que pudesse elevá-la a um patamar diferenciado daquilo que Deus queria que ela fosse vista e compreendida como a serva fiel de Deus. A mãe de Jesus, mas a serva humilde de Deus. E, em alguns momentos, né, a Bíblia vai registrar o cuidado de Jesus com relação a isso. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 46 e 50, nós temos Jesus respondendo quando alguém chega perto dele e fala assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Todos aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras, esses são minha mãe e irmão. Veja bem como que Cristo ele procura tirar aquela elevação que alguém poderia colocar Maria pelo fato dela ter gerado o Verbo encarnado. Aí nós temos também, em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28,
Quando alguém chega e fala, bendito ah, os seios que te amamentaram, e Jesus fala assim, antes bem-aventurado, ou mais bendito ainda, são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Veja bem que em nenhum momento Cristo é, colocou Maria além daquilo que a Bíblia a coloca e que os apóstolos entenderam e que a própria Maria jamais quis e jamais buscou a pretensão de ser colocada em algo além de ser a humilde serva de Deus. E corroborando com toda essa afirmação, eu quero aqui recitar a fala do Papa Francisco, que diz assim a respeito da, da humildade de Maria e do título que Maria recebe. Abre aspas. Este é o papel que Maria desempenhou ao longo de toda a sua vida terrena e que conserva para sempre ser a humilde serva do Senhor. Ponto. Nada mais. Fecha aspas. Então, o Papa Francisco fez essa aplicação belíssima da posição de Maria, que sempre ela desempenhou em toda a sua vida e sempre será desempenhada essa posição de humilde serva do Senhor. E aqui eu encerro aqui esse assunto, esse relato, esse estudo que nós estamos fazendo para dizer o seguinte, que o objetivo desse estudo não é ofender os católicos. Não, não é ofender a fé de ninguém, não é ofender os católicos. Quando eu digo ofender, confrontar ou atacar, porque em nenhum momento nas minhas falas eu tenho a pretensão de causar ferida em qualquer pessoa que seja que tenha uma crença diferente da minha. Como cristão, seja nós evangélicos ou católicos, nós devemos conversar à luz das Escrituras e à luz da fé cristã, de maneira respeitosa e saudável para o crescimento e para a honra e glória de Jesus Cristo. Portanto, o propósito não é e nunca foi atacar ninguém. Mas no campo das ideias, é claro que nós atacamos a teologia, atacar no bom sentido de confrontar. Nós confrontamos a teologia católica e dentro daquilo que nós estamos trabalhando, a teologia mariana. Esse é o propósito aqui, né? Ensinar e buscar uma reflexão a respeito dessas coisas. Então, o que nós percebemos que essa teologia mariana ela é fundamentada à luz de uma tradição, uma suposta tradição. Quando eu digo suposta tradição, é que nenhum de nós podemos dizer e afirmar que tal tradição veio dos apóstolos. Nós temos argumento suficiente para dizer que não, à luz da Bíblia. Porque a Bíblia demonstra exatamente os apóstolos não fazendo menção alguma de Maria, além da posição que a Bíblia sempre a colocou como serva de Deus. Tá certo? Então, essa é uma reza que tem fundamento na tradição católica e nas experiências marianas. Quando eu digo experiências marianas, são as experiências que algumas pessoas, alguns beatos tiveram com relação também às aparições, né? E aí nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que foi o ensino do apostólico, do apóstolo Paulo, aos Gálatas, né? Cuidado com as manifestações que trazem ensino que não está de acordo com as Escrituras. Espero ter feito aqui uma abordagem de maneira simples, objetiva e clara daquilo que nós entendemos ser aqui a reza Ave Maria e de entender que ela não faz parte, por isso nós evangélicos não a recitamos, porque não entendemos que tenha base bíblica para tal afirmação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.